Quando falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, pensamos em tanques estrondosos e poderosos bombardeiros, mas houve um desenvolvimento que poderia ter mudado completamente o cenário das batalhas aéreas. Imagine laboratórios secretos onde, sob o mais absoluto sigilo, era desenvolvido um projeto conhecido como ratos voadores. A ideia era criar um meio aéreo revolucionário, capaz não apenas de atacar, mas também de permanecer invisível ao inimigo. O trabalho no projeto era intenso, e embora muitos aspectos técnicos permanecessem em segredo, sabe-se que se tratava de algo parecido com aeronaves autônomas de incrível manobrabilidade. Infelizmente, não houve tempo nem recursos suficientes para a realização desse projeto, mas se os ratos voadores tivessem se tornado realidade, isso poderia ter mudado completamente o cenário das batalhas aéreas. Os pilotos teriam a possibilidade de se posicionar entre fortificações impenetráveis e atacar sem qualquer risco de enfrentar o inimigo cara a cara. Encontrar uma máquina dessas seria um verdadeiro choque para o inimigo. Mas enquanto esse projeto permaneceu apenas no papel, o mundo continuou a desenvolver novos e surpreendentes planos, transformando ideias que pareciam fantásticas em ameaças potencialmente reais. Em breve, mergulharemos em outra história, não menos impressionante, repleta de ambições e esperanças de engenheiros. Tanques invisíveis. Imagine um campo de batalha onde colunas de tanques sombrios e inesperados desaparecem repentinamente do horizonte. No auge da Guerra Fria, quando cada inovação podia se tornar um fator decisivo, um grupo de engenheiros talentosos se dedicou à tarefa ardilosa de equipar tanques com camuflagem incomparável. O projeto Tanques Invisíveis nasceu nas mentes de laboratórios secretos e campos de testes isolados. Parecia que se tornaria mais um mito, mas os desenvolvimentos teóricos literalmente faziam as engrenagens daquela época girarem em uma nova velocidade. Claro, a invisibilidade no sentido tradicional era inatingível, mas a equipe de desenvolvedores estabeleceu o objetivo de criar materiais especiais que pudessem tornar os tanques praticamente invisíveis para radares e observação visual. A tecnologia, baseada na absorção e redistribuição de ondas de rádio, poderia reduzir a probabilidade de detecção desses gigantes de aço. Novos horizontes de combate se abririam para os militares, onde os tanques se tornariam fantasmas inatingíveis nos campos de batalha. Embora o projeto não tenha chegado à fase de grandes testes e implementação, a influência de seu conceito continua viva até hoje. O mundo nunca mais será o mesmo, pois muitas ideias desse desenvolvimento foram posteriormente adaptadas em sistemas modernos de camuflagem. O projeto de invisibilidade dos tanques acabou sendo um passo no caminho evolutivo das tecnologias militares. Mas não era apenas na Terra que batalhas invisíveis eram travadas. Mentes brilhantes também voltaram seu olhar para o mar, esforçando-se para criar algo verdadeiramente monumental. Super Dreadnoughts. Na imaginação dos estrategistas militares, sempre houve o desejo de criar algo tão majestoso que sua presença na água aterrorizaria qualquer frota. Foi assim que nasceu a ideia dos Super Dreadnoughts, navios que excedem todos os tamanhos e potências imagináveis, capazes de se tornarem mestres inigualáveis dos mares. Após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, as superpotências planejavam criar fortalezas que não teriam iguais nos oceanos. Ao projetar esses colossos, os engenheiros viam a possibilidade de combinar a bordo os mais poderosos sistemas de artilharia e tecnologias de defesa avançadas. Imagine como esses gigantes poderiam não apenas exercer uma influência incontestável nas águas, mas também servir como fortalezas móveis para controlar regiões inteiras. Caso fossem concretizados, os Super Dreadnoughts poderiam alterar o equilíbrio estratégico, tornando-se um elemento-chave da supremacia naval. No entanto, mesmo com toda a grandiosidade da ideia, tais projetos esbarravam na realidade das limitações tecnológicas e econômicas, o que impedia decisivamente sua concretização. Ainda assim, o conceito de navios tão monumentais permanecia nos corações e mentes dos estrategistas militares, estimulando novas pesquisas navais e armando as nações com ideias que refletiam as aspirações de suas ambições. Mas isso também era apenas parte de uma corrida armamentista global, onde ideias fantásticas não se limitavam aos mares. Afinal, logo o céu se tornou o lugar onde a ousadia e a inventividade dos engenheiros se manifestavam, prontos para dar vida aos esquemas de voo mais audaciosos. Discos antigravitacionais. Além do horizonte de todas as tecnologias conhecidas da época da Guerra Fria, escondiam-se planos grandiosos, como se tivessem sido tirados da ficção científica. Um desses projetos eram os enigmáticos discos antigravitacionais. Nas profundezas de laboratórios secretos, escondidos de olhares curiosos, tentavam desafiar a própria gravidade, a força que por séculos nos manteve presos à Terra. Esses discos estavam longe dos aviões e helicópteros convencionais. Eles não precisavam de propriedades aerodinâmicas para voar. Teóricos supunham que, ao dominar a tecnologia da antigravidade, seria possível se deslocar pelo ar sem resistência e com uma velocidade sem precedentes. O possível uso dos discos antigravitacionais representava uma revolução na aviação e na área militar.
Mentalmente, eram traçadas rotas onde essas máquinas seriam capazes de penetrar rapidamente e sem serem notadas pelas linhas inimigas, realizando missões inacessíveis para aeronaves convencionais. Elas poderiam se tornar o meio ideal de reconhecimento e uma ameaça inexplicável para todos os sistemas de defesa existentes. No entanto, apesar das extensas pesquisas e experimentos, o mistério da antigravidade nunca foi desvendado. Essas misteriosas máquinas voadoras permaneceram nas fantasias de engenheiros e almirantes, inspirando novas tentativas de superar os limites das leis físicas. Mas a corrida para conquistar o espaço aéreo continuou, e nos bastidores novas tentativas estavam em andamento para conter uma força tão destrutiva quanto promissora. Armas laser. As tecnologias futuras sempre atraíram a atenção tanto de engenheiros pacíficos quanto de estrategistas militares. Em meados do século XX, surgiu no horizonte a ideia de uma arma laser guiada que poderia mudar radicalmente as regras do jogo no campo de batalha. Esses dispositivos, como se fossem de ficção científica, prometiam precisão incrível e entrega instantânea de energia ao alvo, sem a necessidade de depender da balística tradicional. Tais lasers poderiam atingir alvos a grandes distâncias, neutralizando aviões e mísseis inimigos antes mesmo de se aproximarem. Os militares viam neles uma vantagem inestimável: atrasos mínimos, alta mobilidade e um poder de fogo assustadoramente preciso. A implementação de tal arma representaria uma revolução nas abordagens estratégicas e táticas. No entanto, à medida que o desenvolvimento avançava, ficou claro que a realidade de implementar lasers no campo de batalha enfrentava consideráveis obstáculos técnicos. Fontes de energia volumosas e sistemas de mira complexos exigiam uma modernização significativa. Apesar disso, as pesquisas na área de lasers não foram abandonadas, lançando as bases para desenvolvimentos futuros. E embora as armas a laser ainda não dominem o campo de batalha, elas estão criando raízes em lugares totalmente inesperados. A corrida armamentista não termina, e em algum lugar no horizonte já começam a surgir os contornos de dispositivos ainda mais poderosos e destrutivos que assustam com suas capacidades. Canhões eletromagnéticos, superarmas. O interesse pelos canhões eletromagnéticos teve um aumento na segunda metade do século XX, quando cientistas e militares enxergaram neles a possibilidade de criar uma nova geração de superarmas. Os canhões eletromagnéticos, que utilizam forças eletromagnéticas para acelerar projéteis a velocidades incríveis, prometiam destruir alvos com alto nível de precisão e danos mínimos ao meio ambiente. Esses sistemas poderiam atingir alvos inimigos a grandes distâncias, mudando o equilíbrio estratégico nos campos de batalha. Em teoria, os canhões eletromagnéticos prometiam revolucionar o conceito de armamentos de longo alcance, superando a artilharia tradicional em poder destrutivo. Foi justamente essa tecnologia que poderia tornar os sistemas de defesa antimísseis vulneráveis, contrariando lançamentos de mísseis ocultos e apresentando uma nova ameaça ao agressor. Mas na prática, a criação dos canhões eletromagnéticos esbarrou em problemas de fornecimento de energia e resfriamento, desafios que ainda não foram totalmente solucionados. Apesar das dificuldades técnicas, militares de todo o mundo continuam buscando maneiras de implementar essa tecnologia. Afinal, o potencial dos canhões eletromagnéticos ainda desperta o interesse de estrategistas militares e engenheiros. Os canhões eletromagnéticos continuam sendo um símbolo das tecnologias do amanhã, surgindo em esboços preliminares e projetos ambiciosos. Mas até mesmo essa arma impressionante empalidece diante dos experimentos realizados na fronteira da barreira do som, prometendo descobertas surpreendentes. Canhões sônicos. Ao olhar para a história das tecnologias militares, é difícil não notar o fascínio por experimentos que utilizam o som como arma. Uma dessas ideias foi o desenvolvimento de canhões sônicos. Imagine um instrumento capaz de transformar ondas sonoras em um poderoso meio de ataque. Na época em que cada avanço científico prometia poder militar, essa ideia cativou a mente dos inventores. Pesquisas realizadas em laboratórios secretos buscavam criar dispositivos que emitissem ondas de baixa frequência capazes de causar desorientação e até mesmo destruição física. O interesse pelas armas sonoras estava ligado à promessa de afetar as forças vivas do inimigo sem o uso de munições tradicionais. O pânico e o caos causados por um inimigo invisível poderiam mudar o equilíbrio tático e exercer pressão sobre o estado psicológico dos combatentes adversários. No entanto, apesar das esperanças depositadas, transformar essa teoria em realidade revelou-se uma tarefa difícil. Barreiras técnicas, como a necessidade de uma energia colossal e o alcance limitado, mantiveram as armas sonoras no campo dos experimentos. A influência desse conceito ainda é sentida hoje em dia, enquanto a busca por novos métodos de condução da guerra continua. Enquanto isso, das profundezas do desenvolvimento das armas sonoras, surgiam outras ideias, como as tecnologias de microprocessadores, que também buscavam transformar o campo de batalha com uma eficácia extraordinária. Arquétipos de microprocessadores.
No auge da era tecnológica, quando os computadores estavam apenas começando a ganhar importância no cenário mundial, a atenção do mundo da engenharia foi atraída pela ideia dos arquétipos de microprocessadores. Imagine dispositivos tão pequenos em tamanho, mas incrivelmente poderosos e capazes de mudar o ritmo e a forma de conduzir a guerra. O conceito consistia em criar microdispositivos que não apenas pudessem controlar equipamentos, mas também mudassem fundamentalmente as formas de comandar tropas e sistemas de combate. Em laboratórios secretos, os desenvolvedores mergulhavam no universo da microeletrônica, buscando criar processadores que abririam novos horizontes, desde sistemas de navegação até o controle de drones e sistemas de armamentos. Esses dispositivos prometiam aumentar a eficiência das unidades de combate, tornando-as mais autônomas e adaptáveis às condições dinâmicas dos campos de batalha. Foi exatamente essa tecnologia que poderia se tornar o catalisador para novas abordagens táticas e estratégias de condução de operações militares. Embora muitos desses projetos nunca tenham sido totalmente implementados, seu legado continua presente nos sistemas modernos. Graças a essas inovações, o campo de batalha moderno tornou-se um espaço de alta tecnologia, onde a informação e seu processamento desempenham um papel crucial. E ainda assim, isso é apenas uma parte do grande boom tecnológico que ocorreu naqueles anos. Uma sucessão de invenções encontrava aplicação na arte da guerra, e logo surgiu no horizonte a ideia de criar máquinas autônomas, capazes de agir por sua própria intuição. Máquinas militares não tripuladas. Quando as tecnologias começaram a se desenvolver rapidamente, surgiu uma ideia que parecia saída de romances de ficção científica: máquinas militares não tripuladas. Esses primeiros protótipos de drones à primeira vista lembravam pequenos aviões sem piloto. No entanto, seu potencial logo os transformou em algo muito além de simples novidades tecnológicas. Diante dos engenheiros e projetistas, abriram-se horizontes de possibilidades ilimitadas, nas quais o risco para a vida dos soldados era reduzido e as operações de combate adquiriam contornos inimagináveis para aquela época. Com o surgimento dos primeiros drones, os estrategistas militares viram neles a oportunidade de mudar a tática de guerra. Reconhecimento sem ameaça à vida humana, possibilidade de infiltração em territórios controlados pelo inimigo e realização de ataques precisos, além de vigilância discreta das posições adversárias. Essas máquinas prometiam se tornar um elemento-chave no campo de batalha moderno, onde a autonomia e a dinâmica das ações poderiam desempenhar um papel decisivo no desfecho do conflito. Apesar das limitações técnicas dos primeiros modelos, as melhorias rápidas não demoraram a chegar. Os drones foram sendo aprimorados, tornando-se mais rápidos e manobráveis, o que permitiu a realização de operações complexas sem a intervenção humana. Isso levou a uma verdadeira revolução nas doutrinas militares. Mas isso foi apenas o começo de uma reinicialização tecnológica das Forças Armadas. À sombra desses acontecimentos, amadureciam ideias ainda mais ambiciosas, prometendo capacidades dignas das mais ousadas fantasias científicas. No horizonte surgiam projetos ligados à transformação do próprio ser humano, o soldado vivo. Soldados cibernéticos. A ideia de criar soldados cibernéticos tornou-se um dos projetos mais impressionantes na fronteira entre a ciência e a ficção. A era da tecnologia inspirou engenheiros e biólogos a desenvolverem soluções capazes de transformar um soldado comum em uma unidade de combate perfeitamente funcional, combinando capacidades biológicas e mecânicas. Em essência, tratava-se da fusão entre homem e máquina, da criação de ciborgues capazes de suportar condições que seriam impossíveis para pessoas comuns. Implantes cibernéticos que aumentam as capacidades físicas, sistemas sensoriais aprimorados e membros reforçados. Tudo isso atraía os militares, que buscavam aumentar a eficiência de seus combatentes. Desenvolvimentos como exoesqueletos poderiam permitir o transporte de cargas pesadas com facilidade, enquanto displays embutidos na retina forneceriam informações táticas diretamente no campo de batalha. Armas controladas diretamente por impulsos neurais prometiam capacidades operacionais sem precedentes. No entanto, assim como aconteceu com muitas outras inovações daquela época, barreiras técnicas e éticas tornaram a implementação desses planos uma tarefa difícil. Ainda assim, alguns avanços nessa área já estão sendo utilizados em exércitos modernos. Estamos diante de um futuro em que as fronteiras entre o homem e a máquina continuam a se desfazer. Mas a atenção de inventores e estrategistas não estava voltada apenas para esses guerreiros únicos. Nas sombras estavam sendo desenvolvidos dispositivos que poderiam mudar a tática de movimentação em áreas altamente vigiadas. Afinal, logo a atenção se voltou para tecnologias capazes de levar pessoas ao ar da maneira mais elegante possível. O jetpack sul-americano. Em meio às notáveis ambições tecnológicas do século XX, um interesse especial foi despertado pelo Programa Sul-Americano de Desenvolvimento de Jetpacks Portáteis.
Esses dispositivos, que antes pareciam saídos da ficção científica, agora eram vistos como um elemento potencial capaz de mudar radicalmente a dinâmica das operações terrestres. O projeto foi resultado do desejo de criar um meio que permitisse aos soldados atravessar terrenos acidentados e barreiras, facilitando deslocamentos rápidos e proporcionando uma vantagem tática indiscutível. A ideia dos jetpacks chamava a atenção por sua compacidade e mobilidade. A redução da dependência de veículos tradicionais dava aos soldados a capacidade de realizar manobras inesperadas, contornar sistemas de defesa inimigos e responder rapidamente a ameaças. A possibilidade de se mover verticalmente abria caminho para novas estratégias táticas, prometendo eliminar as limitações do deslocamento terrestre. No entanto, a implementação e o uso dos jetpacks enfrentaram dificuldades técnicas significativas, desde problemas com a confiabilidade do combustível até a complexidade do controle. Apesar dessas dificuldades, as ideias fundamentais do projeto não foram em vão. Muitos dos princípios desenvolvidos no âmbito do programa continuam a inspirar pesquisadores que trabalham em novos tipos de veículos aéreos individuais. Ao mesmo tempo, outras concepções ainda mais radicais chamaram a atenção dos desenvolvedores, abrindo novos horizontes para potenciais esquemas militares. Vamos tentar olhar para o coração dessas ideias e descobrir o que mais estava guardado nos cofres dos institutos secretos. Bases urbanas subaquáticas. Em uma das tentativas mais ambiciosas de transformar estratégias militares, a atenção voltou-se para as profundezas do mar. O conceito de criação de bases urbanas subaquáticas propunha novas formas de exercer controle e domínio sobre as vastidões oceânicas. Essas estruturas subaquáticas ocultas prometiam se tornar verdadeiros postos avançados, oferecendo abrigo e apoio logístico para operações submarinas longe dos olhares da vigilância terrestre. Imagine abrigos estrategicamente localizados, totalmente autossuficientes, com a capacidade de manter uma frota em prontidão de combate por semanas ou talvez até meses. Eles poderiam servir como plataformas de lançamento ideais para submarinos, realizando missões secretas e regenerando recursos. Esse conceito tinha o potencial de aumentar significativamente a resiliência e a mobilidade da frota submarina, ao mesmo tempo em que reduzia a dependência de bases terrestres e infraestrutura de superfície. No entanto, tais projetos enfrentavam um enorme número de desafios técnicos e econômicos. A criação e manutenção de uma infraestrutura completa no fundo do oceano exigia esforços colossais. Apesar disso, algumas ideias desse conceito encontram eco nos desenvolvimentos modernos de logística submarina e em soluções de engenharia. A busca pelo controle dos espaços subaquáticos continua sendo um objetivo estratégico importante, destacando até onde a imaginação e a tecnologia podem levar na busca pelo controle absoluto. As profundezas ocultas continuam a guardar possibilidades inesgotáveis, atraindo a atenção das mentes mais ousadas.